Vasconcelos, Misael Silvestre, no Estúdio A, com Assis Medeiros. 3, 2, 1... Foi esse tipo de coisa que me fez querer ser músico. Foi esse tipo de cuidado com a música, com a arte, com as pessoas que vão ouvir, com as pessoas que vão tocar. Eles vão lançar... Não, eles não vão lançar, eles lançaram. Quando eu cheguei, né, quando eu nasci, eu já tive toda essa carga, essa influência. Olá, no Estúdio A de hoje eu bato um papo aqui com os músicos Misael Silvestre e Pedro Vasconcelos. Eles estão lançando um trabalho novo agora e a gente vai conversar sobre isso. Bem-vindos. Tudo bom, Pedro? Obrigado. Tudo bom, Misael? Tudo bem. Tá aqui a capinha do disco aqui, a gente vai mostrar, Tá aqui. né? Fala desse trabalho aí que veio ao mundo, né? Sim. É um EP, são 5 canções. Isso. Exato. São 5 músicas. Fala de onde veio essa ideia. É o primeiro trabalho do Misael, né? Como O primeiro solo, dele, assim, né? como vai aparecer o nome dele lá na... De artista principal, né? Já Mas gravou uns 500, Misael mas esse é o primeiro. Já gravou com todo mundo É. mundo quer gravar e tocar com o Misael. E comigo não foi diferente. Né? Exatamente, é. Desde que eu conheci Verdade. ele, cara, que foi uma oportunidade que eu tive de fazer um show com o nosso amigo em comum, Zé Krishna, guitarrista aqui de Brasília. Desde que eu conheci o Misael, posso dizer que eu nunca mais quis largar, né? Então, assim, fica aqui, bicho, do Fica meu lado, aqui, me né? ajuda aqui, porque eu preciso de você pra... Entendeu? Então, chegou uma hora, assim, depois da gente fazer vários trabalhos juntos, que a gente já tem feito por aí, homenagens, trios, quartetos, septetos, a gente optou por... Octetos também, né? E orquestra, tudo que aparecer que a gente puder estar junto, a gente está. A gente optou por colocar um holofote nessa nossa parceria, né? Como intérpretes, como pessoas que gostam de tocar juntos, que gostam de transitar o mesmo tipo de repertório e de estética também, né? A gente tem, assim, diversas influências musicais em comum pô, pra mim é uma honra estar sempre tocando do lado dele, sempre é estimulante pra mim, né? E estamos aqui, agora lançando Feito Antes, que é o nosso singelo EP, feito com todo carinho. Vamos mostrar aqui, hein, Misael? Como é que foi essa gravação? Vocês gravaram a Vera, Ao com vivo. piano de verdade, Com piano, de verdade. né? Justamente. Todo mundo tocando junto, né? Os dois tocando junto. Não tem É. essa coisa de gravar aqui e depois gravar por cima, né? Exato. Conta como é que foi essa experiência. É a experiência como sempre se fez música, né? Exato. Que eu acho que conversa com essa ideia do título do disco, né? Feito E da antes. capa também, E da né? capa, exato. Você vê que é tudo como antigamente, né? Feito como antigamente. Exatamente. Como sempre foi gravado assim, ao vivo, todo mundo junto, na mesma sala, tocando junto, se olhando, sentindo o andamento, a intensidade da música e tudo mais. Sem o metrônomo, né? Sem metrônomo, o ritmo tudo... É nosso. É nosso, Exato, é da música. sinalizado por um de nós, sempre tem algum tipo de regência.
Fala um pouco dessa coisa da produção. Foi gravado, eu acho legal falar isso para Claro. as pessoas, né? Claro. Foi gravado com o Ricardo Ricardo Nakamura. Nakamura, ou seja, tem um estúdio, tem um piano, né? O Ricardo Nakamura tem um disco transparente com o Isso. Pedro, Exato. que é pianista, enfim. Sim. Então, a produção foi de vocês e dele? Como é que foi? Fala um pouco dessa... O Ricardo é um parceiro de longa data, meu parceiro de longa data, tem um disco com ele, o Ricardo Nakamura, e ele ajudou a produzir tanto o disco do Aquário, um disco que eu gravei há um bom tempo atrás, que está aqui também, 2010. e ele ajudou a produzir esse disco também, de maneira que a gente gravou no estúdio dele, né, no piano que ele disponibilizou, e ele fez toda a produção de áudio, né, ele que mixou, Gravou, mixou. masterizou, e também, além disso, deu algumas sugestões nos arranjos. Eu acho que vocês podem ir por aqui, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro e tal. Né? Então, assim, pra mim, eu acho super justo chamar ele de coprodutor do disco. Como foi também do disco do Aquário. Do Aquário. Pra mim também é um enorme prazer tê-lo dentro desse trabalho. Inclusive, essa cópia aqui é minha, né? Essa é a sua, essa é a minha, verdadeira. que eu tenho, né? essa é a verdadeira. Essa é da maneira anterior, né? Exatamente. Feito antes. Esse é tipo feito antes. Essa Feito feita antes. Agora fala do repertório. O disco abre com A Estrela e o Homem, não? Não, o disco abre com uma música nova, uma composição inédita minha, também uma valsa, que chama Nobres Corações. E fecha com A Estrela e o Homem. Ah, tá. É. Porque A Estrela e o Homem é o single, né? Foi Isso. lançada primeiro, que é uma música que tá na sua carreira há muito tempo, assim. Ela foi Sim, gravada sim. no Aquário. Primeiramente no Aquário. Ela tem uma versão com letra, né? Tem a versão do com letra Paulo do Hanna. Paulo Hanna. Ela foi gravada também pelo Pablo Fagundes, Sim, no disco dele. exatamente. E eu precisava muito fazer essa gravação com o Misael, que a gente já vinha tocando essa música sempre nos nossos shows, né? E eu acho que tem alguma coisa de interessante e especial na maneira como a gente toca. Eu, como compositor, gosto atualmente de indicar quem vai escutar A Estrela e o Homem, que escute essa gravação primeiro. Para mim, como compositor, ela representa mais as minhas aspirações. Entendi. né?
E além dessas duas músicas, tem uma música do Misael, chamada Carta a Meus Pais, e tem duas músicas de alguns dos grandes compositores que admiramos muito. Uma chamada In Her Family, do Pat Metheny, do Pat. e outra Close to Home, do Lyle Mays. Que era o pianista, Que era o pianista que do tocava Pat. com o o Pat. próprio. Exato. E que são os caras que a gente sempre teve curtindo, homenageando. Inclusive, vocês e tudo fazem um mais. show, Exato. né? Exatamente. Fala. Eu acho que Pat Metheny e Lyle Mays é uma das coisas que conecta a gente desde quando a gente se conheceu, na verdade. Sim. Porque foi isso, a gente se conheceu, tocou, pô, muito legal. Mas o que você escuta? Tal coisa. Não é possível, eu também, eu só escuto isso, não sei o quê. Isso criou imediatamente essa química, digamos assim, né? Pois é, mas você, beleza, você tá no piano ali e tal. Agora, o Pedro enfiar um cavaquinho Isso é Nesse incrível. Essa som- foi uma audácia. Não, na verdade, Mas assim, é o seu uma- cavaquinho é uma audácia, eu diria. Mas é porque você toca o cavaquinho, quem olha uma pessoa com cavaquinho já pensa em samba, em choro, não sei o quê. sim. É óbvio que você toca Que samba, também choro e toca. tal. Mas o teu cavaquinho, ele tem um toque diferente, né? Você dedilha ele, você tem uma coisa com o cavaquinho que... Sim. E eu vou brincar agora, e você é raiz, você usa um cavaquinho de 4 cordas. Exato, meu cavaco é raiz. É verdade. feito antes, né? Feito O cavaco antes. é feito antes. Porque agora a moda tem um de 5, tem um de 6. Se brincar, deve ter um de 8 por aí. Mas Claro, fala claro, dessa claro. tua formação. Sim. Vocês dois vêm de família de músico, né? Exato. Enfim. Bom, meu sobrenome já fala um bocado da história da música aqui em Brasília, principalmente da música instrumental, né? Eu Sim. aprendi música com os meus familiares, da parte do meu pai, os Vasconcelos, meu pai, meu tio, tias, com quem estudei piano. Também da parte da minha mãe, Lopes, também sempre teve muita arte em casa, muita música boa. Mas foi com essa família que eu tive muito suporte e apoio, né, para me tornar músico. E depois de ter estudado alguns instrumentos, como piano e violão, né, que eu tenho como base na minha formação musical e teoria musical, eu fui pegar o cavaquinho. Naquela época dos anos 90, que era moda mesmo, muita moda tocar pagode, né? E eu comecei assim, de fato, né? E eu gostei do instrumento, curti muito o instrumento. E dali eu fui acrescentando coisas que eu já sabia e fui buscando outras esferas musicais, dentro do choro, dentro do samba, dentro da MPB, até que foi também aparecendo o jazz, por influência dos meus irmãos, do meu tio principalmente, do Renato. E cheguei na música do Pat, cheguei nas músicas de cinema, me voltei à música clássica e mantive o cavaquinho como meu instrumento principal.
Você falou na década de 90, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, você começou a tocar muito cedo, né? Uhum. Porque eu Sim. me lembro, eu cheguei aqui em 99, E eu tava por aí tocando. sim, eu lhe via tocando em vários lugares. Acho que eu gravei um programa aqui, talvez Acho que nos anos precisava- 2000, por aí, uma Sim, coisa exatamente, assim, 2000 é. e pouco, já É. Misael é mais novo que você. um pouco mais novo. Um pouquinho, né? E como é que foi sua formação? Você também, né, Misael? Você vem de uma família de músicos. Família de músicos, sim. Meu pai, músico militar. Mas assim, sempre tocou o bombardino, né, que é o instrumento dele, mas ele também toca tuba, toca outros instrumentos que têm a mesma embocadura. E aí, meus irmãos mais velhos, minha irmã mais velha, estudou piano, canta em coral até hoje. Meu irmão do meio, né, é clarinetista, toca saxofone também. Então, quando eu cheguei, né, quando eu nasci, eu já tive toda essa carga, essa influência Você da é o minha mais família. novo, é isso? Sou o mais novo, sou o caçula. Que beleza, você pegou uma banda em Pegou casa. tudo. Né? Peguei, já estava Igual tudo ao pronto. Pedro, porque Peguei o já André, muita... o André é o que? O Seu? André é mais velho que eu, meu irmão. É seu irmão, né? E, olha eu aqui, passando vergonha. O André, não, ele é mais velho que eu, é meu irmão. Sim, claro. E aí é isso, eu sou o mais novo de uma família de músicos, então quando eu cheguei eu tive toda essa influência, Mas esse sempre foi, estímulo, né? E como é que apareceu o choro, a música instrumental, assim? Aí isso foi um pouco mais tarde. Eu comecei no piano erudito, com uma professora particular na época. Na verdade, a gente frequentava a mesma igreja na época. Eu fui criado na igreja, assim, meus pais sempre estavam envolvidos com música na igreja e tal, e eles conheciam essa professora, que era pianista, e dava aula na escola de música também na época, Rita Conte. E ela começou a me ensinar o piano ali, e começou assim, pelo repertório erudito, né? Mais tarde, lá para os 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eu comecei a ter contato com outros músicos e outras músicas também, né? E comecei a ficar ali rodeando a escola de música. Eu nunca fui aluno regular da Escola de Música de Brasília. Ah, é? Nunca fui. Curioso, né? Como eu também. Você nunca foi? Estudei na escola de Olha música só, e eu também nem comecei estudando Mas você piano. estudou no clube? Eu também não estudei no Clube do Choro. Eu estudei com a minha família, de É. fato, e depois, mais tarde, eu fiz aula particular com o Gério Caetano. Mas curioso, porque você está falando, e eu também comecei tocando piano e um repertório de música clássica. A gente deve ter tocado os mesmos livros. Provavelmente. Piano Provavelmente. tocando bife. Tocando bife. Bife. Exatamente. Leila Fletcher. Pronto. Dozena dele. É isso aí. É isso. É isso aí. Tá vendo? Por que Tá que deu certo. certo? E aí, aos poucos, fui me aproximando desse meio, né? Pela escola de música. Os cursos de verão foram extremamente importantes para mim. Apesar de não ter sido aluno regular, fiz vários cursos de verão com Ian Guest, com Só Leandro, imagina, né? Foi fazer aula de harmonia. Harmonia, e aí piano com Leandro Braga, enfim, foi muito rico.
Agora, a curiosidade que eu sempre tenho, né, em relação a todo mundo que vem aqui e a vocês principalmente, nesse caso, é a composição, né? Tem uns elogios do Hamilton a essa sua composição, né? A Estrela e o Homem, Sim. que é uma música... Hoje eu saí para caminhar, aquele calor danado, aí eu botei ela assim, ela calma, né? Dá uma acalmada no cidadão. Que bom, que bom. E aí eu disse, caramba, que música, ela tem uma melodia muito clara, né? Muito bonita e muito clara, né? Isso é interessante, porque muita gente às vezes quer procurar nota demais e sai de um caminho que poderia ser mais emotivo até. Mas enfim, de como nasceu a coisa da composição, porque você começa tocando o bife, né? E depois você vai entender o que é que você tem a dizer com a música, né? Sim. Eu acho que o meu processo de começar a compor tem a ver com uma época onde eu comecei a descobrir o que eu queria ser, o que eu achava que deveria ser. Tem um pouco no começo da idade adulta, na transição entre ser um final de um adolescente e um adulto, com algumas crises e tudo mais. E eu já tocando e tudo, né, como você citou agora há pouco aqui, eu tocava muito no ambiente do choro, principalmente, e somente ali no choro e no samba. E, de repente, algumas coisas começaram a me chamar a atenção, alguns tipos de composição, como o tipo de composição do Pat Metheny, do Lyle Mays, as músicas eruditas, compositores clássicos, compositores de trilha de cinema, e aquilo me tocou, assim, acho que numa raiz mais profunda, que de repente tem a ver com esse início, né, como a gente começou a fazer música. E eu fui entendendo que eu queria expressar alguma coisa para o mundo que fosse um contraponto ao que me doía naquele momento, que era e ainda é um pouco da velocidade e da massificação de informação, da quantidade de informação, de estímulos e de certa artificialidade em alguns movimentos. Então, eu creio que a minha composição e a minha maneira de tocar é, para mim, naturalmente uma resposta. É o que eu gostaria que as coisas fossem. A isso, como se fosse uma reação, certo? Como se fosse uma reação contrária. Fala aí, Misael. No meu caso, a questão da composição na verdade, eu nem me considero um compositor, assim, aquele cara que acorda todo dia, vai pro piano compor. Exato, não considero isso, né? Eu componho como uma forma de me expressar em algumas ocasiões e meu processo criativo é extremamente lento. Eu demoro muito para mostrar uma ideia para alguém às vezes, e, em parte por introversão. Você acha que tá ruim, né? E tem um pouco disso. Em parte também por introversão mesmo, por ser algo que eu estou vivendo mais internamente, digamos assim, e eu não sinto a necessidade de expressar tão prontamente. Né? Então, meu processo criativo é extremamente lento. Eu tenho talvez essa seja a terceira música que eu gravei das coisas que eu tenho compostas assim. Essa que está no nosso disco. Essa que está no nosso disco. Você tem muitas? Tenho curiosidade. Tem muita coisa guardada. Entendi. Tem muita coisa assim. E quando você compõe, você chega a escrever mesmo, ou só grava, ou como é o processo? Em geral, eu trabalho mais com a gravação. Hoje em dia o celular, né? Você pega o celular, põe o gravador ali rapidinho, grava uma ideia, e aí eu fico ouvindo aquela ideia, meio que mastigando aquilo mesmo, e depois, poderia ir por aqui, daí eu começo a experimentar outras coisas, gravo outros áudios, então assim, meu gravador... Mas uma música pode nascer em vários anos, assim, você pega um pedaço e vai trabalhando. Essa música... Isso é normal, né? É comum, né? Essa música que a gente gravou, ela, sei lá, eu nem sei quantos anos faz que eu mexo nisso.
Vamos convidar o pessoal. Todo mundo tem canal de internet, né? Sim. Inclusive essa música a sua tem um vídeo, não é isso? Sim, eu gravei com o Pablo Fagundes, Com o Pablo Fagundes. e com o Pedro Almeida, numa outra ocasião. A gente Baterista. gravou em trio para um outro programa que ia acontecer, não me lembro exatamente Era o o que. som lá em casa, não? Não era no Não. Som Lá em Casa, mas era uma espécie de som lá em casa, mas era uma coisa que ia, acho que para um Sesc ou algo assim do tipo, eu não me lembro bem. Você em casa procure o Pedro Vasconcelos com 2 L's, Misael. O seu só tem o disco novo, né? Que é solo, Isso. mas se procurar, aparecem os outros discos outros, exatamente. que gravei com outras. Então tá em todas as plataformas. YouTube, todo mundo tem canal, né? Sim. Aí esse é o lugar onde se encontra a música hoje, né? O CD tá Exato. aposentado, né? Esse disco de vocês não vai sair físico não, né? Cara, eu tenho... Se fosse, vai ser LP, né? Eu tenho planos de que saia, assim, principalmente, CD ou principalmente em LP. Mas assim, de toda maneira, mesmo sabendo que não tem o CD físico, uma das nossas intenções era resgatar um pouco desse contato um pouco mais próximo com o disco. Então, assim, a gente contratou 2 artistas que eu quero deixar aqui meu agradecimento público a eles. Sim. Carolina Duarte e Henrique Laterza, que fizeram essa capa maravilhosa. Capa maravilhosa. Baseada numa colagem, né? Alguma coisa que remete a algo manual e uma coisa um pouco de um aspecto humano. Não deixa de ser um pouco um contraponto com a tendência natural de usar muitas inteligências artificiais, eu posso dizer assim, para produzir coisas, né? Sim. Sejam arte, seja arte gráfica, seja arte musical, né?
Misael, se despeça aí do programa, porque se deixar eu e Pedro aqui já viu. Só vai embora, é isso aí. Você com sua timidez aí, que não demora para mostrar uma música. E aqui, a gente aqui, eu e ele aqui conversando, já viu como é, né? Vai-se Não tem- embora. Se despeça Muito aí bem. do pessoal. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. E eu acho Convida que... o povo aí para ouvir o disco, né? Exato, eu queria inclusive ressaltar, estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, sobre o vídeo da Estrela e o Homem, que ficou super legal. Tá no canal do Pedro. O vídeo que foi produzido também pelo Henrique Laterza, Isso. mas pela Marisa Reis. Marisa Reis também, né? Uma parceria muito... O vídeo ficou muito bonito, muito casado com a música. Então talvez seja uma porta de entrada A para gente tinha esquecido, não falou do vídeo. ouvir. Ficou muito legal o vídeo. Pronto, vale é a pena música para procurar. ver e ouvir. Ver e ouvir, ter a experiência... Videoclipe oficial. Experiência audiovisual. Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado, aqui. Cis. Obrigado E eu por acabei receber a com um gente. disco aqui. Se for sair em LP, me avisa, porque eu ainda escuto isso. tá? Claro, Olha aí. claro. Temos Maravilha. lá em casa Vai ser um pra prazer. gente ouvir. E você que está aí em casa, obrigado pela presença. Eu conversei aqui com Pedro Vasconcelos e com Misael Silvestre, os dois lançando um trabalho interessantíssimo que você merece conhecer. Ou melhor, já conheceu, né, aqui, né? A gente termina esse programa com música. Valeu, até a próxima.